Pois é, chegamos, hein? Rapaz, a noite de ontem... Nossa, mãe. Ela prometia ser uma noite épica, mas não foi. Foi uma noite até normal, viu, Carlão? Extremamente de boa. Não aprontamos. Mas acompanhamos a eliminação do... Aliás, ontem o Corinthians é o estado de São Paulo na Copa do Brasil. Só sobrou ele, hein? Só. Verdade. O Bragantino perdeu de novo pro Botafogo no duelo bebê. Aí depois o São Paulo, hein? O São Paulo fez o favor de perder pro Atlético Paranaense sem saber o que é fazer gol de pênalti. São Paulo tá de brincadeira. Não consegue, né, Moisés? Aliás, Dia dos Pais chegando, queria dar um parabéns ao Corinthians, que é o pai do ano, hein? Pai do ano. Grande, o Corinthians é o pai do Palmeiras. Pai de pet. E nós falamos ontem aqui, nós três, tanto Carlão de Freitas, quanto Antônio Lupe, quanto Eliel Almeida, apenas Fábio Chay, movido ao clubismo, o coração bateu. movido ao coração, não enxergou a realidade, que era, obviamente, a classificação do Corinthians, acabou optando pela classificação do Palmeiras. O que aconteceu? Deu no que deu, né? Cabeça vazia e fralda cheia. Foi isso que deu, né, Fábio Chay? Eu não tenho culpa. Muito boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, ouvinte CBN. Eu não tenho culpa da pilha do Aníbal Moreno, né? Foi juvenil ali, aos 15 minutos, ser expulso. Tava loucão, né, ganhar velho? também. E o Micael? O cara dá uma cabeçada no escanteio, cara, pro Palmeiras. Que o cara quer daquela vida, velho. E o Micael, Tá hein, louco. Chay? Micael, o Garro indo pra linha lateral, de costa pra área, o Micael vai lá e dá uma butinada no Garro. Agarro. Todo mundo fala isso, todo mundo é o pai da frase, mas tem uma frase aí no futebol também que todo mundo fala, né? Que não tenha jogador ruim no elenco, porque uma hora ele vai jogar. Não sei quem é o autor da frase, mas isso sempre acontece. Qual viu, que é Eliel? a frase, Chay? Verdade, não é só... Não tenha jogador sim. ruim no elenco, Vantuil porque na hora da Rodrigues. decisão... Vantuil na hora Rodrigues. da decisão, E ele vai o São jogar, Paulo cara. sentiu na pele com o Jandrei, né? Não, e o Aliás, o Vantuil... Jandrei tá indo pro Juventude. Aí, de brinde, ó. O vai embora. Vantuil Rodrigues usou essa frase uma vez e deu exemplo, Carlão. Nossa. Ele tava qual o nome? treinando o time, ele falou assim, não mantenha jogador ruim no elenco, porque quando você precisar, ele vai te ferrar. Vai. É claro que ele falou outra Isso, coisa, né? E aí ele falou assim, estava eu num time lá de Franca, ou seja, na veterana, e um jogador, nossa. Fraco, lateralzinho, fraco. Muda um, muda o outro. Na época, era aquela época que só 6 no banco, o goleiro e mais 7, 8, né? O goleiro e mais 6, o goleiro e mais 7, sei lá. E ele tava com 6 no banco, o goleiro e mais 5. Só que dos 5 que tava no banco, o goleiro reserva tava com problema no punho, mas tava no banco. E outros 3 não tinha condição, só 2 tinha condição do jogo. E um desses 2 era o menino. Fera, Com 10 minutos de jogo, o lateral titular abriu o posterior, sentiu. Ai. Enquanto eu olhou pra ele e aí, não, tô preparado, pessoal, pronto. Primeira bola dele foi recuar pro goleiro, gol contra. Na primeira bola do nobre lateralzinho. Então, assim, o Chaib tem razão. Não mantenha jogador ruim. Aliás, gente, o Palmeiras, que tem uma das melhores equipes de staff desse país, me contratar um zagueiro igual o Micael. Carlão, o Micael não joga no Guarani na Ponte, Então, Carlão. O Micael, não joga. O Micael é um jogador... Tanto é que no Brasil ele só atuou em divisões periféricas, inclusive aqui no nosso Independente de Limeira, né? Aí foi ao futebol... Não joga no Independente hoje. Então, foi no futebol norte-americano, claro, evoluiu, cresceu, mas eu acho que... Só se mas for eu de acho que tamanho. não é um jogador para Palmeiras. O próprio Bruno Fux, que tem até uma certa regularidade, mas também está abaixo das tradições de um Verdão que já teve Mas o Luiz Bruno Pereira Fux, em suas fileiras. O Bruno Fux é muito mais. Ah, sim, é mais que o jogador do Micael. Isso, eu também acho. Também acho. O Palmeiras a era perde desses oportunidades, scouts, né? É, É a era verdade. desses scouts que só vê desempenho, só vê performance, mas no futebol diferente, futebol dos Estados Unidos. Quando vai a Vera aqui no futebol brasileiro, é totalmente diferente, Não, cara. não, ô Chaib, Cara, vê regularidade, né? Ó, ele esteve em campo tantos jogos, tomou tantos cartões, é um jogador seguro, aí põe no jogo contra o Corinthians, dá falta no Garro indo pra lateral, velho. E aí o No Gustavo primeiro Henrique... jogo falhou também. Não, e o Gustavo Henrique subiu nas costas dele. Ah, mas o Pique... Meu, zagueiro marca zagueiro. Zagueiro marca zagueiro. Quando é escanteio, Volante marca o quê? falta. Pô, assim, eu fiquei com dó dos meus amigos ontem no Nosso Allianz, eu tava capitão lá não só tá pra bem. curtir o evento. Você conseguiu chegar a E os tempo? empresários do Allianz, como que eles... O comportamento Cara, deles... eu vou falar um negócio pra você, a torcida do Palmeiras é chata, hein, velho? É uma torcida... O Carlão, tudo bem que com 12 minutos o Aníbal Moreno fez o que fez, mas com 15 minutos já tinha torcedor vazando,
Já tinha torcedor vaiando, já tinha torcedor olhando um pro outro. Vazando ou vaiando? Vazando e vaiando. Indo embora? Indo embora, já foi. Vamos pra fora, vamos beber lá fora. Do primeiro tempo. Os caras são impacientes, velho. Impacientes. Mas assim, 15 minutos do primeiro tempo já tava desenhado que ia ser. E eu acho que aí a crítica pro Abel. Cara, tira o Facundo Torres ficou perdidaço, Carlão. Palmeiras foi mal, né? Ontem, mesmo no 11-11, o Corinthians conseguiu... Mete o Martínez ali, que acabou expulso também, mas mete o Martínez ali pra dar uma segurança pro meio campo e ver o que vai dar. Aí depois... Ele tirou o Vitor Roque. Ele tira o Vitor melhor em campo no primeiro tempo. O cara que tava dando trabalho, né? Aí o Palmeiras gastou quanto, Lupe, com o Vitor Roque? O Vitor um tanto bom. 20 milhões de euros. 25 milhões de euros. 25 milhões de euros pra jogo decisivo sair no intervalo, Carlão. O Flaco, claro, faz os golzinhos dele. O Flaco é fraco, né? Mas eu acho que um jogo desse tamanho, pra colocar o Flaco como a solução dos problemas é complicado. O Flaco é jogador de emergência. Você comentou na redação, entrar pra 30, 35 no segundo tempo. Faz um gol de cabeça lá, como foi contra o Vitória e tal, mas pra ser a solução do Palmeiras num jogo pesado contra o Corinthians, aí não. 156 milhões de reais o Vitor Roque. E foi pro banco no intervalo. Aí, ó, o Paulinho que tá machucado, 115 milhões. Quem mais que tem aqui, ó? Ramon Sousa, 80 milhões. Quem mais que tem aqui, ó? Facundo Torres, 72 milhões. O Palmeiras, das 10 maiores negociações, tem 1, 2... Do Brasil? 3, tem 4. Das 10 maiores jogadores, o Palmeiras tem 4. Ó, se você quiser, aproveite, esse é o momento, torcedor do Corinthians, que foi tão vilipendiado no Mundial. Ai, não. Mande o seu recadinho pro Fábio Scheibe, tá liberado o nosso WhatsApp. Fabião, cabeça no lugar, hein, garoto? 9186-9070. Manda o seu recado hoje pro Fábio Scheibe, pode ficar à vontade. Se quiser mandar um áudio terminando com Vai Corinthians, pode ser também. Nossa, não faz isso bom? com o nosso Fabião. Quantos Vai Corinthians a gente consegue receber hoje? Eu acho que uns 20, porque também não tem tanto corintiano assim. É verdade, ontem não apareceu ninguém. Ontem deu Palmeiras nos ouvintes. Vamos ver se a gente recebe 20. Vai, Corinthians! Tá bom? Nossa, não faz isso. 991869070 e pode mandar. Só não vai ofender, hein, velho? Vai mandar um áudio. Ontem teve um rapaz de Limeira que ofendeu. Que falou assim: turma Lupe. Ele mandou você. E eu não tenho culpa, eu não contrato, eu não cruzo, eu não jogo bola. Nenhuma, você não faz falta no garro. Não faço falta no garro. O Scheibe tá até agora achando que o Everton falhou no primeiro gol. Eu não sei. Eu tô vendo. Eu acho que o camisa 19, o Sousa, ele empurra o Bidu no começo, né? Da jogada. Não, ele não pode. Gente, tem 6 jogadores do Palmeiras e o Bidu sozinho a falha do goleiro. O Fábio Scheibe, o áudio do Scheibe aí, não do ouvinte, o pastor, o áudio, aquele áudio do Scheibe. Põe aquele áudio lá, porque o Scheibe ontem... Aí, ó. Nossa, parecia que eu corri uma maratona ontem. Não, isso daí foi outro dia. Ô, Fabião, nessa época você não sabia o que estaria por vir, né, cara? Mas a voz tá igual. Mas a gente tem muita bagagem, né, cara? Faz parte. Os corintianos lembrando do Marcelinho com o Marcos, os caras sofreram, viu, velho? Com o Vair, com o Edmundo, viu? Tem muita bagagem aí. Só esse ano foram 4, hein? Precisam agora, e os caras precisam também agora decidir quem é o presidente, né? Não tem presidente, tem nada. É legal ganhar no campo, mas a vida fora... E ele cutuca, né? Ele cutuca. Só nesse ano foram 4 derrotinhas, hein? 4, só nesse ano. Vai anotando a placa faz aí. Faz parte, é futebol. Vai anotando a placa. Vez fora do Paulistão que eles ganham, né? Que eles ganham, 2 Libertadores seguidas é difícil, hein? Mas... do maior ídolo, perdendo pênalti perfeito, pro cara. Concordo. Não, você tem razão. Mas e Mundial? Virou Mundial ou não? Não virou, né? Fábio Scheibe, brasileiro 94, a gente não esquece. Chamando o Viola pro drible, o Viola. A gente tem tudo remorso, cara. O Mundial de 2012 tem aí? Não tem, né? A Libertadores invicta nunca ganhou também, né? E ele tá cutucando, os caras vão apelar, hein, Fabião? A gente tem 3, né? Mas tudo bem, mas tem invicta? Não tem. Ouvinte, manda aí. Hoje o Fábio Scheibe tá ofendendo vocês. Manda aí, 991869070. Se quiser buscar mais pra lá. Não, vai devagar, velho. 33. Vamos falar da fila, quando eles estavam na fila, 21 anos, o Ronaldo marca o gol no Morumbi. Calma, cara, vocês não fizeram gol no Corinthians esse ano, velho. Vocês não fizeram gol no Corinthians esse ano e você quer falar de passado? Cara, só ganhar um Paulistinha, agora é a primeira vez que ganha na Copa do Brasil. Calma, velho. A hora que abrir esse zap, meu Deus do céu. Você tá nervoso por quê, cara?
Para, velho. Ô, Lupe, hoje é dia do quê, Antônio Lupe? Hoje é dia de porcos tristes. Ai, meu Deus. Hoje é dia 8, não, 7/8. Por que eu tô com o dia 8 na cabeça, hein, Carlão? 8? É seu aniversário? Não, o meu é só em novembro. É amanhã, dia 8, né? 8/8. Hoje é dia do quê, Lupe? Hoje, dia 8 de agosto, sabe o que é comemorado, meu caro Eliel Almeida? Hoje é o dia do documentário Hoje é brasileiro. dia 7 de agosto, cara. Dia 7. 7 de agosto, perdão. O Peliel pegou você também. Dia Nacional do Documentário Não, mas Brasileiro. pego direto, viu, Carlão? Hoje é aniversário do Estado. Opa, de São Paulo? Não, do Estado. Do Estado. governo, Não, do Estado do Rio Grande do Norte. Ah, Rio Grande do Norte. Nossa, terra linda. Nossa grande terra pantaneira. Hoje é aniversário também da cidade de Passo Fundo. Opa! Passo Fundo, RS. Rio Grande do Sul. Boa. Fica perto de Erechim. Perto de Erechim. Hoje também é aniversário da cidade de Conceição do Tocantins, que fica no... Tocantins. Só pode ser Tocantins. É, Tocantins. Tem certeza? pertinho de Passo. Não tenho certeza. Não tem certeza. Não. Quer ajuda? Não, é Tocantins. Ajuda, É Tocantins? É Tocantins. Então Fica crava. perto de Palmas. Parabéns, Tocantins. Claro, Conceição do Tocantins vai ser no Amazonas. No Acre. não sei, E hoje velho. também é aniversário da cidade de Feliz Deserto, lá em Alagoas. cara. Parabéns pra Feliz cidade de Feliz Deserto. É isso hoje que temos, viu? Parabéns a todos. Perfeito. Quem nasce em Feliz Deserto é o quê? É um pouco triste. Deserto. Alibaba. Hoje tem Desertense. a especial da nossa corrida integração Hoje no tem sarcófago. o Vamos episódio falar 3. da segunda e da terceira corrida Hoje para tem você que Copa está do acompanhando. E tem Brasil. Copa do Brasil com os jogos derradeiros. Hoje tem o Vascão. E tem o nosso WhatsApp liberado para você detonar, Fábio Scheibe, tá bom? Ei. Comando técnico é de Nilson Belisário, no stream tem Samila Dias. Mas vem com Vamos argumento juntos. bom, hein, velho? Mas os caras vão vir, calma, velho. Os caras Calma, tudo querem falar o quê? calma Mentindo. fizeram gol no Corinthians esse ano? Não fizeram, velho. É, Fizeram. tá quebrado. Vai né? mandando mensagem aí, ouvinte. Apresentação: Eliel Almeida. Arena CBN. Na oficina e em Toy Story. Olá, internauta que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. Quero te convidar para acompanhar de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também nas redes sociais. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Às 10 da manhã, nas Arena CBN. Quatro horas e 21 minutos de volta com o nosso Arena CBN. E o Scheibe cutucou os ouvintes, já chegaram aqui. Tava Ó. na cara, né? A culpa da eliminação é do cutuquei nada, Crespo, velho. que deixou o time com 9 em campo. Ah, ele tá falando do São Paulo, eliminação do São Paulo. Nós vamos falar já já. É. Tá com o Crespo melhor ou não? Tá com o Crespo melhor ou não, São Paulo? Tá. Eu acho que tá Crespo melhor. Tá melhor. Salve pessoal do Arena, como presente de aniversário ontem, meu time me deu uma eliminação nos pênaltis. Errei o palpite do resultado do jogo, mandou ele aqui. O Corinthians foi muito superior ao Palmeiras. O único momento em que o corintiano temeu pela classificação foi quando o apresentador do programa soltou absolutamente nada. Pô, eu ajudei o Corinthians, Zé. Você vai falar isso? Eu ajudei. E eu já tinha falado semana passada que o Corinthians ia ganhar, hein? Eu já tinha falado. A fase tá boa, hein? Sou santista de Valinhos, mas pode falar o que quiserem. O futebol de ontem, o Palmeiras, mesmo que com 11, perderia para o Corinthians. Eu também acho. O ouvinte mandou aqui, perdi a aposta, falei que ia ser 3-0. No agregado foi, Davi. Davi mandou pra gente. Boa tarde, amigos do Arena. Santos ontem teve a noite de Pitarelli. Pitarelli, do Guarani, né? Pegou os pênaltis contra o São Paulo, final da Copinha. Abaixa um pouco aí. E a frase é do Eli Carlos, mandou o ouvinte aqui, sobre a frase aí. Mandou mensagem. Situação da ponte, né? Nós estamos olhando essa situação da ponte. Salários atrasados, né? Provavelmente vai ter greve legal, na Ponte Preta, a gente está acompanhando, vamos falar disso já já. O sonho do pessoal é ver o Abel fora do Palmeiras e da imprensa também.
só pergunta ruim. Claro que não, meu amigo. Ontem foram perguntas pertinentes. Tá certinho. E por parte da torcida também, né, Léo? Parte da torcida também, né? Ontem a Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, mandou ele comprar caju lá fora, em Portugal, né? Mandou xingamentos pesados. O problema parte do Abel da torcida, viu, Léo? é que ele tem que ter hombridade e humildade, ele não tem. Ele não tem. Entendeu? Pô, o volantão dele fez caca, pra não falar outra palavra, corrige o time. Não é demérito nenhum você organizar o sistema tático. Ele ficou com medo da torcida, e a torcida que ele ficou com medo, e aí ele, por ego, não mudou, e para o Abel. E no final, jogando gasolina na fervura, também né? Aplaudindo a torcida. Deixa aqui arquibancada, ele tava em meio ao jogo ainda. 2 auxiliares dele foram expulsos. A comissão técnica e ele se acham superiores. Eu queria ver aquele Abel Ferreira do Mundial de Clubes. Todo solícito, que falava bem, que tratava todo mundo bem, aí vem aqui no Brasil e acha que é superior. A gente trata do jeito que quer. Essa que é a grande verdade, entendeu? Queria ver o Abel lá do Mundial falando bem, brincando, sorrindo. Aí vem pro Brasil, quer aplaudir a torcida, quer fazer... E eu acho que até esse comportamento acima do tom do Abel, da comissão, eu acho que pode ter influenciado esse time do Palmeiras, né? Chato. A torcida do Palmeiras ontem, ela pedia garra, ela pedia... né? Mas era diferente mais também, diferente do que entrar pilhado, né? O acéfalo do Aníbal Moreno confundiu, né? Isso. Confundiu. Boa tarde, ouvintes, mandando mensagem aqui. Nós vamos falar dessa situação da Ponte Preta. Jogadores da Ponte entraram em greve, em salários atrasados. Que hora pra acontecer isso? Mas tá tudo bem, né, Berlim? Tá tudo bem aí na Ponte Preta, né? Tá legal, não perdeu o derby, tá tudo sossegado. Agora pagar salário que é bom, enfim, né? Fábio Scheib tá com dor de cabeça? Tá. E muita. Não, tô gripado, cara. Davi Dalci, no agregado era 4-0. O ouvinte tava dizendo que era 4-0 aqui. Ô pessoal, boa tarde. Tem muito corintiano e corintiana ouvindo, hein? Adoro a CBN, principalmente vocês do esporte. Meu nome é Mara Bonfim e sou de Campinas. Obrigado, Mara. A Mara é corintiana e tá xingando tudo o Fábio Scheib aqui, ó. Louco. Fábio Scheib cutuca, né? Dá meu telefone pra ela me ligar. Não vou. Fica tranquilo, fica sossegado aí. É folgada, não me conhece. Não, mas fica sossegado, velho. Respeita o ouvinte. Vamos conversar no WhatsApp aqui com ela. Calma, velho. Mas, tem gente querendo conversar com você. Vai ouvindo aí a enxurrada que chegou pra você, ó. Vai ouvindo, ó. Lupe, que chocolate o Verdão tomou ontem, hein? Aí, ó. Meu amigo, Coringão colocou o Palmeiras em crise. Quem diria, hein? Vai indo, pastor, pode ir indo. 90-70 e pode mandar. Vai, Corinthians! Aí, ó. Vai ouvindo. Vai, Corinthians! Esse gravou no banheiro, hein? Mas esse Vai Corinthians dele veio junto com a descarga. Boa tarde, moçada da CBN. Aqui é o Dom Marco de Americana. E aí, Dom Marco? Vai, Corinthians! Vai mandando. Hoje eu só quero Vai Corinthians na orelha do Scheib. Boa tarde, amigos da CBN. Ontem foi sangue no olho, foi tapa na orelha. Foi. O Corinthians não é de brincadeira. Não é, não. O Corinthians é fera em mata-mata. E agora chegou o rei do mata-mata, Dorival Júnior. Verdade. Casamento perfeito. Esse ano vai. O que você acha disso, Carlos de Freitas? Grande abraço. E aí, eu acho que a grande chance do Corinthians realmente é a Copa do Brasil. Brasileiro, o Corinthians não tem um elenco forte para brigar. Brasileiro é do Flamengo. As últimas rodadas. O próprio Palmeiras, vamos ver como ele vai se restabelecer dessa crise, mas é uma equipe forte também. O Cruzeiro, acho que esses três aí. Agora, a Copa do Brasil, ainda mais depois da maneira como eliminou o Palmeiras, eu vejo o Corinthians com possibilidades. Tá bom. Tá bom. Você vê, né? Boa tarde, pessoal da CBN. Tarde. Max Porcari falando. E aí, Marcão? Hoje aqui no centro de Campinas tinha uma revoada de corintiana. Nunca vi tanta camisa do Corinthians. Mas é assim. Vai, Corinthians! Cuidado com a carteira. Vai, Corinthians! Calma aí, velho. Fala, galera do Arena. Fala, Fábio Scheib. Pode chorar. Palmeiras já deu presente de Dia dos Pais antecipado, hein? Presentão pro pai Corinthians. Vai, Corinthians! O Palmeiras, quando for jogar com o Corinthians, agora tem... Libertadores, 99. O Palmeiras, quando for jogar com o Corinthians, tem que pedir bênção. Eu choria quando era criança. Marcelinho bateu o peso, Calma, chorando. Calma, deixa. Hoje é dos caras. Hoje é do Corinthians. Ô, Lupe, o Palmeiras, quando encontrar o Corinthians, fala benção, vai. Benção! Boa tarde, Arena. Tudo bem? Tudo bom. Ontem eu disse. Vai dar Corinthians. E deu. Olha aí. 2-0 Palmeiras. É verdade. Ele falou que vai dar Corinthians, 2-0 Palmeiras. É verdade, É verdade. Nossa, mãe.
Ô, louco. Já pensou acordar com um negócio desse aí? O problema é acordar. Nossa. Teve gente que não foi dormir por causa disso aí. Vai, Corinthians! Tamo junto! É isso, vai mandando. Boa tarde, galera do Arena. Mais um. Boa tarde pros palmeirenses, pros são paulinos. E pra quem? E muito boa tarde pros corintianos. Ô, Chaibe, fica calmo, querido. Não precisa ficar nervoso não, cara. Quando o cara manda Enquanto querido. você me atira pedra, eu te atiro o torresmo, Calma. 991869070. Eu quero o maior Vai Corinthians de Campinas. Nossa, hoje. não faz isso, meu 991. Aliás, nós vamos encerrar o programa hoje com a música do Fábio Júnior. Pai. Olha. Olha, o homem tá mal, hein, velho? Galera da CBN, do Arena. Olha. Cara, eu sou fluminense, né? Que bom. Mas aqui em São Paulo eu gosto muito do Palmeiras. Gosta de sofrer também? Parece que o Abel perdeu o vestiário. Os caras não acreditam mais nele. Tá bom, amigão. Tá numa velocidade esse aí também, hein? Ele classificou, deve estar também, sofreu um pouquinho ontem, né? O Inter deu O que este Fábio daqui pode falar do Fábio daí? O quê? Fala. Rigorosamente nada. Porque pelo menos o Palmeiras tem um goleiro. Ah, é? E o São Paulo? E o São Paulo? Vai devagar aí. Tem um Cone. Tá bravo, Vocês ó. também foram eliminados. Boa tarde, pessoal da Arena. Vai Tudo bom aí devagar com aí, vocês? Fábio Natália de Americana. E aí, Fabião? Fala aí, galera. pulou o Fabião. CBN, boa tarde. Tudo bem com vocês aí? Calma, Chaibe. Um breve pro Chaibe aí. Vai, Corinthians! Não, mas tem que ser a maior. Pode mandar com força. Nós vamos colocar todo no ar hoje. Nossa, vamos mandar. Boa tarde, pessoal da CBN. Aqui é Valmir de Hortolândia. Ô, Valmirzão. A notícia de greve no elenco alvinegro de Moisés Lucarelli procede? Procede, meu amigo. Nós vamos falar disso Ou não? já depois No do Palmeiras CBN. não tem Mundial. Não tem. Falei pro Chaibe agora há pouco isso aí. Falei, o Chaibe pelo jeito não tem garganta. Gritou tanto fora Abel ontem. Ficou sem... Vai, Corinthians! É que eu tava alegre já, né, Carlão? Boa tarde, colocaram o Fábio Chaibe aqui em tela cheia no YouTube, quase não coube o beijo de tristeza dele aqui, hein? Vai, Corinthians! Eu tava meio alegre ontem, eu vi os palmeirenses gritar, mas eu ria, velho. Quase apanhei. Nossa, não pode rir, tá maluco? Tá doido? Tava lá, né? Tava lá. Tava lá. Chora não, bebê. Chora não, Chaibe. Fabião, que você foi arrumar, hein? Pô, Chaibe. Manda mais um aí. Que vai Corinthians que nada. O negócio é chupa, Palmeiras! Calma, não fala assim não, rapaz. Ei, isso aí não. Daqui a pouco a gente põe mais ouvinte no ar, no 991869070. Você cutucou a onça com a vara curta, Chay. Você vai ver o que é enxurrada de Vai Corinthians. Você vai sonhar com o Corinthians hoje, Chay. Nossa, que sonho, cara. Tô desesperado agora. Você não... Vai lá. Ai, meu Deus. Você não vai esquecer desse dia, Fábio Chaibe. Você vai ter que ver o Corinthians campeão da Copa do Brasil. Vai aprender. É isso. Boa tarde, Marcelo Rodrigues. Chai, Corinthians! Que isso, velho. Fala, rapaziada do Arena, Paulo Vinícius Campinas aqui. Quando vocês veem que o cara mais feliz da bancada, o time tá em greve, é porque a coisa tá feia pros times do pessoal da Arena, hein? Abraço. De quem que ele tá falando? Ai, meu Deus do céu, a criatividade... Greve fazia tempo, greve, hein? Fazia tempo que eu não via, velho. criatividade é sensacional. Se for do Carlão, dá uma risadinha. Aí, garotada, boa tarde. Fausto de Hortolândia novamente. E aí, Faustão? Eu disse que ontem que ia ser 2-0 Timão. Comemos o porco no chiqueiro. Um abraço a todos. É isso aí. E o Fábio Chaibe tá triste, hein, velho? Tá chorando, hein? Não chora não, Chaibe. Chora não. Domingo pega o Ceará, já era. Vai ganhar do Ceará. Repórter CBN. Quinta-feira, 7 de agosto de 2025. O presidente Lula conversou por telefone com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Eles discutiram as tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump sobre produtos brasileiros e indianos. Segundo o Palácio do Planalto, os líderes reafirmaram a importância da defesa
do multilateralismo e da exploração de possibilidades de maior integração entre as nações. A Índia e o Brasil receberam sobretaxas de 50% do governo dos Estados Unidos. O Acre está em uma situação de emergência por causa da seca e da falta de chuvas. O decreto ficará em vigor por 180 dias. O rio Acre, principal do estado, registrou 1,49 metros hoje, o menor nível do ano. O patamar está a apenas 26 centímetros da menor cota da história, alcançada em setembro de 2024. A OpenAI anunciou o GPT-5, uma nova geração do modelo de linguagem usado no ChatGPT. Segundo a empresa, o sistema será mais natural nas conversas e reconhecerá melhor as próprias limitações e apresentará avanços em programação. A ferramenta também estará disponível no serviço Copilot da Microsoft. As jogadoras Marta, do Orlando Pride, e Amanda Gutierrez, do Palmeiras, foram indicadas ao prêmio da Bola de Ouro 2025. Elas conquistaram a Copa América com a seleção brasileira. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 22 de setembro em Paris. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h34, informações das estradas com Leandro Lopes. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Eliel. Boa tarde vocês, ouvintes do Arena. Vários acidentes na manhã dessa quinta-feira na região de Campinas, viu, Eliel? Neste momento, mais tranquilos trechos somente na rodovia Engenheiro Miguel Melhado, sentido Vinhedo. Tem obras ali no bairro São Domingos e Campo Belo. Motorista também vai reduzindo a velocidade por ali. Trânsito lento agora na Dom Pedro, no entrocamento com a Anhanguera. Motorista reduz a velocidade por lá também. Na Anhanguera, nos dois sentidos, o tráfego é tranquilo neste momento. E já na Bandeirantes, Dom Pedro I e Zeferino Vaz seguem com bom fluxo. Santos Dumont, nesta tarde de quinta-feira, nos dois sentidos até Salto, tudo tranquilo, Eliel. Perfeito, obrigado pelas informações. Já já você volta no ponto final com outras notícias. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Conquistando gerações. Arena CBN. 4h37 de volta com o nosso Arena CBN. Ô Lupe, rapidinho aqui pra gente falar dessa situação. Ponte Preta em greve, então, é isso? Salários atrasados, jogadores em greve. É, até uma informação que foi cogitada, né, dessa possibilidade do pagamento ser feito hoje, mas pelo que a gente tem acompanhado, não foi, né? E a apuração é que hoje os atletas tinham um treino no período da manhã, passou para a tarde, eles não treinaram
por conta dessa questão do atraso de salários, era para ser pago. A Ponte, ela tem uma política, né, de pagar o salário que é trabalhado dentro do mês seguinte, ou seja, era para ter pago junho no mês de julho. Julho venceu dia 31 e não foi pago o mês de junho, então está aberto. E hoje é dia 7, é o 5º dia útil já ou não? Hoje é. Então já tem que pagar também o de julho. Então essa é a situação que envolve a Ponte Preta. Então são 2 meses atrasados. Na verdade, a gente não pode falar que o de julho tá atrasado porque tem que pagar dentro de agosto. Sim. Então até o dia 31. Então tem um mês aí de atraso no salário. Tá bom. Vamos monitorar essa situação, mas de qualquer forma é feio, né, Carlão? Vergonhoso, né, Léo? Vergonhoso, responsabilidade de quem comanda. A Ponte está disputando hoje uma Série C, a 3ª divisão do futebol nacional, e passando por isso, né? E mesmo com a boa campanha, é um time cercado de desconfiança, e aí quando a gente se depara com uma notícia dessa, fica desanimador, né, o futuro. Vamos ver como que a diretoria vai resolver essa pendência aí, o momento político também começando a ficar efervescente no Moisés Lucarelli, e enquanto isso a equipe patinando na competição. Então cabe à diretoria resolver, cabe à diretoria assumir esta responsabilidade para colocar a Ponte aí nos trilhos, mas tá feio. Vamos acompanhar essa situação e claro que a gente vai trazendo mais novidades deste caso pro ouvinte CBN, hein? Mas de qualquer forma, concordo com você, Carlão, é feio. Tá louco. Muito feio. Fala, Chaibe. Espero que não chegue no campo também essa situação. Já chegou. Ponte é vice-líder. Greve, pô. Então, mas vice-líder da competição, fez um bom jogo contra o Guarani também, agora tem essa gordura aí, nessas 4 últimas rodadas. Queria mandar um abraço pro amigo meu que estudou comigo, o Tatuí, o Evandro Pinheiro, tá na escuta aqui, tá se divertindo. Palmeirense? O Arena também tá com... São Paulino, tá na bronca, então, viu? Ele foi pelo lado bom, então você que desvirtuou. O Evandro deve estar com o filho dele, acho que é o Lucas, se não me engano, o nome é o Lucas. Conhece bem o amigo. Bonitinho. Faz tempo que eu não vejo, mas ele mandou mensagem aqui pra mim. Bom. Tá felizão aqui que tá ouvindo o Arena, falou, manda um alô aí, cara. Manda aí, cara. Eu mandei. Boa tarde, meus consagrados, menos pro Fábio Chaibe, esse palmeirense frouxo. Pergunta pra ele... Se o Paulista depois perdeu, virou Paulistinha, a Copa do Brasil agora é Copinha? Não, Copa do Brasil é pelo tempo. Inclusive foi o primeiro mata-mata fora do regional. Calma, você já falou isso, cara. Muda o disco, velho. Você usa os mesmos argumentos, velho. E tirando o Paulista, o Corinthians tá aí, tem 2017 sem levantar nada, né, velho? Tá complicado atualmente aí também, né? Levantou o quê? O ouvinte mandou aqui, o Chaibe vai sair de maca hoje, hein? Boa tarde pros corintianos, pros São Paulino e pros palmeirenses, só tarde. Tem 2 coisas certas, uma é a morte, a outra é o dia de porcos tristes, nunca vai falhar, verdade. Põe mais ouvinte aí, pastor, vamos pirraçar o Chaibe. Vai, Corinthians! Nossa, ó, até tremeu a goela aí. Ó Deus do futebol, mestre dos mestres. Cid Moreira. Vai, Corinthians. Boa noite. É brincadeira. Tem uns ouvintes. Oi. Fala. O Atlético de Viradouro ganhava do Palmeiras ontem. Ganhava. Caiçara de Viradouro ganhava do Palmeiras ontem. O nosso time na São rádio Paulo. Ganhava. Nosso time na rádio ganhava. A gente tem mais... Brother da CBN, Levi de Oliveira. Tudo bem, Levi? Saiu um comunicado do Vaticano, viu? O que aconteceu? A partir do ano que vem, o feriado do Corpus Christi, ou Porcos Tristes, vai ser sempre pós-jogo do Palmeiras. Abraço. Sempre. Eu acho que une uma coisa a outra, né? Nossa, é muito anos 2000, né? O lance. Boa tarde, Arena CBN. Boa tarde. Que vergonha, hein, Ponte Preta. Que vergonha, jogadores fazendo greve por causa de salário. 3 meses salário atrasado. Eu quero saber, fazer uma pergunta. A Ponte Preta está construindo o CT lá. As contas estão bloqueadas. Estão pagando a construtora ou é mais um processo em vista? Estão pagando em terra. Rapaz, estão pagando em terra. Quanto mais terra tira lá, fica pra construtora usar. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. É um negócio estranho, né? Tá construindo lá, mas tá devendo pra todo mundo. Vai entender, né?
Fábio, para de ir nos jogos do Palmeiras, velho. Você foi no Mundial e o Palmeiras foi eliminado. Você foi no Allianz e o Palmeiras foi eliminado de novo. Fica em casa, velho. Mandou o Cláudio de Indaiatuba, o Chaybe. Esse Cláudio é mó sofá, isso aqui. Não, calma, velho. Calma, velho. Pô, ele tá sendo solidário com você. Hoje é o dia de entender a zoeira, cara. O dia que tem Palmeiras e Corinthians no Campeonato Brasileiro. De rede social, velho. Calma. Vai ser agora, velho. Mas o que adianta aí ver o time eliminado, velho? O que adianta? Tem que viver a vida, né, velho? Calma. O que você trata em Montevidéu, o que ele falou em Montevidéu aí? Meu santo pai eterno. Calma. Você precisa entender. Calma. Nossa, calma, Fabião. Vai outro ouvinte aí, manda aí. Boa tarde, galera. Sábado no Terra da Gente é só Fábio Chaybe. Pô, esse Léo é pé frio pra caramba. Só nada. Convida ele pra ir no Allianz, velho. Mas foi torcer pro Corinthians, até pra você mano. sobrou aí, é brincadeira, hein? Não, ontem não foi o Chaybe, não. Foi o Allianz, né? A organização do evento. Allianz não, velho. Ontem foi o Allianz que me chamou, não foi o Chaybe, não. E eu não sou pé frio, velho. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Não. Tenho nada a ver com isso. O apelido de Olaf veio. Eu torço pra todo mundo, velho. Assistindo o programa de vocês aqui pelo YouTube. E o Chaybe tá com um ar de derrotado mesmo. Tá muito. Tá triste. Deve ter passado a madrugada chorando. Ele vem falar que é Gosta da mulher, que me liga. Ô, Chaybe, calma, velho. Não, calma, deixa o ouvinte, mano. É melhor tirar o Chaybe, é melhor fechar o áudio do... Não, é sério, aí pegou pesado. Melhor tirar o áudio do Chaybe agora. O cara tá nervoso, deixa só ele ouvir, pastor. Vamos deixar ele ouvir só. Calma, velho. Dá um problema, velho. Eu não vou participar mais do programa, não. Olha lá, tá ligando. Pessoal, o STF tem que fazer logo a CPI aí do Tigrinho. Por quê? Porque ele acabou de fazer mais uma vítima. A Leila perdeu 150 milhões no Tigrinho. Vai, Corinthians. Os caras são criativos demais. Essa foi criativa. Ai, meu Deus do céu. Pior que o Tigrinho jogando bem ontem, né? Pô, e o Abel foi lá e tirou o Tigrinho. Tirou o cara. Abel, eita. Pelo amor de Deus. Vai, Corinthians. É razão do Corinthians tá devendo mesmo. 2 estádios pra cuidar, olha, não tem jeito. Hein? Chora, Fábio. Ali aos 15 minutos ser expulso. Boa tarde, CBN. E aí, vocês vão falar do meu galão ou não vai? Não. Põe na CBN BH. O maior timão do Brasil aqui, o todo-poderoso Flamengo. Mas não passou o Wi-Fi ontem também. Nem um pedacinho de quase. 106.1 lá na região metropolitana de Belo Horizonte, que eles estão falando do Galo. Ipatinga, ali pega. do Paraguai. Aí. Vai, Corinthians. Nossa senhora. Por que vocês foram inventar isso? Pode liberar o Fábio, era brincadeira. Ele saiu? O Chaybe saiu do programa? O Chaybe saiu? Mentira, o Chaybe saiu do programa? Ele saiu? Saiu. Desconectou do programa. Tá aí, pô. Tá ali, achei que tinha saído. Não foge da raia não, velho. Tem personalidade. Mostra, abre sua câmera que os caras do YouTube querem ver sua cara. Ele fechou a câmera, velho. Deve ter ido... Manda pra ele. Passa o WhatsApp pra mostrar a cara pra ele. É muito boa essa versão do Fábio Chaybe bravo, velho. A verdade é que depois da cabeça de porco, sem Mundial, não vão ganhar mais nada. Sem VAR, sem pênalti, sem expulsão, nunca serão. Vai, Corinthians! Vixe. Tá ganhando bastante Corinthians ultimamente. Faz 10 anos que tem presidente impeachmentado. Tá legal. Calma, velho. Mas o torcedor tá falando do resultado, Chaybe. Fora de campo. Quando vem pelo lado pessoal, também pelo lado pessoal. Ninguém tá indo pro pessoal. Não morto, esses caras. Calma aí. O ouvinte tá te dando, Chaybe, o ouvinte tá te dando um toque, velho. Pessoal. Não é pessoal, calma. O ouvinte tá falando assim, Chaybe, você foi pro Mundial. Calma, velho, deixa eu terminar. Você foi pro Mundial, não deu certo. Você vai no Allianz, não dá certo, fica um pouco em casa. O ouvinte tá querendo te como que eu falo, Carlão? Poupar, te preservar, velho. O ouvinte tá sendo gente boa. Você que tá perdendo a cabeça, cara. Uma coisa é falar do Palmeiras. Mas ele tá falando, velho. O cara quis te dar... Mas o que ele falou do pessoal, velho? O cara quer te dar uma... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Gabriel falou, Chaybe, quero o seu WhatsApp. Passa aí, ó, tá vendo? Você também tem fã, cara. Passa aí, velho. Vou passar. Não, passa não. O ouvinte do... Tá pé rapado. Calma, velho.
O Cícero mandou aqui: o placar ontem foi igual a contagem mundiais: 2 pro Corinthians, 0 pro Palmeiras. Acho que tá ficando nervoso. Não, vamos deixar o Chaiba acalmar. Segura os áudios agora, pastor. Não vamos colocar mais nenhum, não. Falar do tricolor um pouquinho também. Que vergonha, hein? Só pra responder rapidinho aqui, o final do telefone 9644. Manda. Que se a gente tá sabendo alguma coisa da nova chapa que vai concorrer à eleição da Ponte. Na verdade, assim, ainda não tem chapa, né? Mas já tem grupos que estão se movimentando nas redes sociais. E, aliás, precisa. E que estão dando indicativos de que vão concorrer ao pleito no final de novembro. Mas não tem chapa, tem SS. Nem pode escrever ainda, tem prazo, isso tem conselho deliberativo, mas sim, tem um grupo que é o grupo de oposição à atual diretoria que já está se movimentando e ponto. Quando a chapa for inscrita, a partir do momento em que tiver a possibilidade de inscrever, aí a gente vai falar aqui quem são os representantes e tudo mais. E o modo de eleição na Ponte é um pouco... estranho até de explicar, porque assim, vence a chapa e aí depois tem uma nova eleição para decidir quem é o presidente de dentro da chapa. Então, assim, é um pouco confuso agora. Primeiro é focar na Série C, resolver esses problemas aí e depois fala de política, porque realmente vamos falar bastante no final do ano. Ô, Carlão, precisa de um novo grupo, né? Novos ares, né? A Ponte, ela precisa realmente se reencontrar, né? Há muito tempo a Ponte perdeu a identidade, perdeu algumas ideologias e hoje está aí disputando uma Série C de Campeonato Brasileiro, envolvido em problemas financeiros, a parte política sempre tumultuando o ambiente e a gente espera que não tumultue nesta Série C, porque a Ponte, assim como o Guarani, as nossas equipes precisam sair desse campeonato, que é um campeonato de terror, né, horrível, e esses tumultos só vão atrapalhar. A diretoria precisa o mais rápido possível solucionar essa situação de salários atrasados, porque mesmo estando na segunda colocação, o time não dá mostras, né, e é natural. Imagine você ficar sem receber 1-2 meses, meu Deus do céu, isso é terrível, é uma falta de respeito com o trabalhador, e a Ponte precisa sim encontrar um norte, porque mesmo, né, mais uma vez, mesmo cumprindo este bom papel na Série C, o futuro não tá legal, não. O time não dá mostras que poderá ter forças para brigar pelo acesso. Ô, Lupe, deixa eu te falar um negócio. O ouvinte pergunta aqui: vocês estão sabendo se o Guarani tá atrás de um goleiro? É verdade isso, Lupe? Não. Não tá, né? Não. Hoje, inclusive, eu fui lá e teve a apresentação do Dentinho, atacante. Aquele? Não, outro. Da Samambaia? Não. Ah, não é? Não. É outro. E aí eu perguntei pro Farner, né? Ele falou que é mais um jogador que eles estão procurando, mas assim, é aquele que vai chegar pra resolver os problemas do Guarani. Não é goleiro, então. Pelo que eu entendi, apesar que se chegasse um goleiro, também resolveria. Nossa. Mas aí eu acho que aí, lá, ele fica fomentando aquilo que a gente bate a semana inteira, ele vai lá e fala isso. Fica tranquilo. Tá porque você falou que o goleiro do Guarani falhou também. Ah, não, você não falhou, não. Não fui eu, não. Quem foi? O Rogério do Rogério, o Chaibe também. O Chaibe também. Bom, o pastor, põe mais uns áudios aí antes da gente ir pro intervalo derradeiro. Vamos lá. Aí, galera da CBN. Lá vem paulada aqui, vem. Ô, galera, pro nosso amigo aí, o palmeirense. Chaibe. Rapaz, ser palmeirense hoje tá pior do que ser Ponte Pretano, eu acho, viu? Eu também acho. Que nós não tá sofrendo. Quem tá sofrendo lá na Ponte é o salário do jogador, é o próprio jogador. Mas eu vou falar bem baixinho pra você, Chaibe, pra você não ficar bravo. Vai, Corinthians! Aí, ó, tem que ser assim. Vai, Corinthians! Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal da Marmoraria. Tá ouvindo nós? Não, mas deixa eu ver quem que é. Que é o Danilo. Rapaz, o rádio é guerreiro, hein? Ele mandou uma foto aqui do Aiva. O rádio. Nossa, velho. Cara, o que tem de poeira no rádio? Já não tá viu escrito. Mais poeira do que Marte, velho. É o Danilo Tesouro José. Nossa, ô Danilo. Ó, cuidado que esses nomes vêm junto, pensei naquela pessoal da oficina lá. Não é a turma do Zinho, não, né? Não é o Kiko, não, né? Não é também a Paula. Não é o Paulo. Pô, mas, ô Danilo, esse rádio seu aí é bom, hein, velho? Lembra o Carlão Microsystem? Microsystem, olha que da hora, meu sonho quando eu tinha meus 8, 9 anos. Bonitinho, hein? Bonitinho. Aliás, eu tô precisando de umas pedras lá pra casa, depois vou mandar pro pessoal. Mas manda uns abraços pra ele. Tô precisando. Cada metro quadrado é 4 abraços. Põe mais ouvinte aí, pastor. Ai, meu Deus. Acaba, né, Chave, o programa? Corinthians jogou raça. Jogou. Vai, Corinthians. Aí. Aí, ó.
Boa tarde, pessoal da Arena. Tudo beleza? Não, tudo bem. Eu acho muito injusto aí o que a torcida do Palmeiras está fazendo com o Abel, viu? Por quê? Isso é uma falta de respeito. Foi o único treinador no mundo que perdeu para 2 bicampeões mundiais no mesmo ano em campeonatos diferentes. Nossa, cara, eles tinham que estar felizes. Só ele conseguiu fazer isso. Estatística. Um abraço, Fábio Scheib. Que estatística pesada também, hein? Meu Deus. Oi, vocês falaram aí, boa tarde, aqui é o Antônio, que semana passada, que Dorival Júnior tinha que lamber as botas do Abel Ferreira. E aí? O Scheib falou. Tem uma coisa pra dizer pra nós aí? Aqui é Antônio de Campinas. Não deu certo. O Dorival, que inclusive também eliminou o Palmeiras pelo São Paulo, né? Também. Copa do Brasil de 23. Também. Dorival é o pai do Palmeiras, né? Ele vai bem em Copa do Brasil. Vai né? bem. Ele começou no mandar Palmeiras. o Abel embora e contratar o Dorival. Não, aí também não. Pelo amor de Deus. Pô, ele é cria palmeirense, quer dizer, da Ferroviária, mas ele tem raízes palmeirenses. Da CBN, eu gosto do programa, mas fica falando só do Corinthians aí. Deixa eu ligar na CBN de São Paulo, pô. Você quer falar de quem? Vamos falar do Bugre. Ô, Bugrão. Não, mas o Bugrão tá tudo bem. Ganhar 4 jogos, pô. Contratou o Dentinho aí, velho. Aliás, ó, acabaram de divulgar aqui, ó. Os preços dos ingressos. Não, tem promoção, porque domingo é Dia dos Pais, não é? É Dia dos Pais. Sim. Então, assim, além da promoção de ingressos, a partir de R$10, no jogo de sábado, cada torcedor que comprar o ingresso pode levar um convidado de graça. Olha, que legal, Por velho. exemplo, eu comprei o ingresso e quero levar o Carlos. Não, eu comprei o ingresso. Eu comprei o ingresso e quero levar o Eliel no jogo. O Eliel vai de graça. Eu vou de graça. Tem que ver se passa na catraca, mas vai. Gosto pra todo mundo, Eliel também. Mas faz parte. Eu gosto do futebol, Scheib. E pensa comigo, quem torce pra todo mundo nunca sofre por um só. Vai na minha, velho. Eu gosto do futebol. Inclusive o Sertãozinho perdeu ontem. Mas aí não, aí pegou pesado. Mas você também perdeu, tá tudo junto. Vocês 3-0 pro Palmeiras. Mas não foi eliminado, não foi? Eu acho que ainda tem competição ainda. Pelo amor de Deus. Até, cara, eu não... sabe quem fez? Uma maratona. Correu. O time do Eliel lá em Ribeirão Botafogo perdeu. Ontem deu come-fogo. Deu come, né? Deu come. Você é torcedor do Eu sou mesmo. do Botafogo. É o maior de Ribeirão, pô. Louco. O comercial ganhou lá, hein, velho. Birubiru, né? Golaço mas de falta. O Botafogo tava com o time Z, né? velho. Parecido. Parece, com aquele que jogou no Corinthians lá, o O Biro. Botafogo tava com o time Z também, cara. Não usou a galera da Série B. É o seguinte, o Botafogo joga Série B, né? O comercial não sabe que é calendário nacional tem bons anos. Então. E falando nisso, essa provável mudança aí na Série C vai deixar pequena a Copa Paulista, né? Porque a Série C agora o próprio campeão pode chegar na Copa do Brasil, então os times não vão mais por times B na Copa Paulista, né? Porque é uma fórmula para o ano que vem, inclusive, nova regra que da Série C, o campeão da Série C pode pegar uma vaga na Copa do Brasil, então vai esvaziar a Copa Paulista. Mas não é certo ainda, né? Eles vão pensar nessa possibilidade. Vai esvaziar, né? Com relação a esses times que têm possibilidade de outra Copa do Brasil via outro calendário. Guarani, Botafogo, né? Mas Inter assim, de Limeira, mas vocês conhecem a CBF. Se ela colocar uma vaga pro campeão da Série C, alguém vai perder essa vaga aí. O que vale, o Fábio Scheib? União São João, lá da Suararas, empatou com a Inter ontem, cara. Ih, imagine só, velho. O Carecone tá triste. Outras coisas, mano. Meus tá bem. É líder do grupo, pô. Intervalo. O comercial pegou a liderança. Comercial. Intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O técnico Bernardinho escreveu 24 jogadores para a disputa 24 no Mundial Masculino de Vôlei, a Copa do Mundo, que vai acontecer entre os dias 12 e 28 de setembro nas Filipinas. A lista já aparece no site da Federação Internacional de Vôlei e o treinador vai com a base que conquistou
a 3ª posição na Liga das Nações, além de atletas que venceram a Copa América e foram prata na Universiade, isso mesmo, como os ponteiros Paulo, o oposto Sabino, que é muito bom jogador, e também o Samuel. 12 a 28 de setembro, Copa do Mundo de vôlei nas Filipinas. Olá, internauta que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. Quero te convidar para acompanhar de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também nas redes sociais. Compartilhar do delivery o carinho. Arena CBN. 4h58, pois não, Antônio Lupe? Deixa eu dar um abraço aqui na galera do YouTube. O Marco de Felice tá aqui, vai Palmeiras. Ele falou, Fábio, todo mundo que é humilhado um dia se vinga. Exato, vamos esperar. Mas não tô humilhado não, cara. Faz parte do jogo, velho. O que foi, Lupe? Nós temos que fazer o nosso sarcófago. Ah, então pode fazer, né? abre aí. Por favor, abre o sarcófago, meu caro Nilson Belisário, porque é o seguinte, hein? 3ª edição da Corrida Integração, que completa Parabéns. 40 edições em 2025. Como era? 86. Você acompanha com imagens na tela do YouTube para você que está no FM, o áudio da reportagem. Meia hora antes da largada, os corredores começaram a chegar na Avenida Francisco Glicério e os atletas, de todas as idades, não perderam tempo, foram logo se aquecendo. Faltando instantes para o início da corrida, a emoção e a expectativa tomou conta de cada um. Na frente estavam os corredores de elite. 2.000 atletas preparados para a largada. E atenção! A grande largada da 3ª integração. 2.000 atletas subindo neste momento a Francisco Glicério, rumo a 12 quilômetros de garra e emoção. E na frente saiu o atleta de número 3348, que liderou a prova por um bom tempo, mantendo a posição até o início da Kidaban. E foi ao passar debaixo do viaduto Laurão que Benedito Porto, numa arrancada, assumiu a liderança da prova. Com tranquilidade, o corredor de Mogi Guaçu foi ganhando distância do segundo colocado, José Messias do Amaral, da equipe Calcitran de Campinas. Mas Benedito Porto não se abalou. Com passos firmes, continuou aumentando a distância. Líder, sozinho, Benedito Porto teve até tempo de chegar perto da escolta e pegar um copo de água com o policial militar. Refrescado, Benedito Porto perdeu de vista o segundo colocado. Na entrada da Avenida Francisco Glicério, já tinha certeza. O primeiro lugar era seu. E atenção, amigos, é a reta final da 3ª corrida de integração. Você está vendo aí as imagens do primeiro corredor que aparece ali na Barreto Leme. Final dos 12 quilômetros. É Mogi Guaçu novamente. Benedito da Silva Porto rasgando na frente e entrando na Francisco Glicério com tudo. Olha aí, o final da 3ª integração. A grande final. Sul ganhador? Então, detalhe interessante, né? Os 3 primeiros vencedores da integração representando o Mogi Guaçu. Cara, e que ano é esse? 86. A primeira 84, 85, 86. Cara, amanhã, então, é o ano que eu nasci. Amanhã vai ser o ano que você nasceu, 1987. Que pena que o fim de semana começou pra mim. Tchau.